Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro. Nós nos encontramos na segunda semana do Advento. Nosso Santo Evangelho, Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com a base em suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, o segmento, então, de Jesus, não é? Requer mudanças profundas na nossa vida. Não podemos viver de maneira indiferente. Há, infelizmente, uma cultura do indiferentismo neste momento que estamos vivendo. Então, assim, o seguimento a Jesus, o seguimento ao Evangelho, o seguir como cristão, requer de nós sempre uma mudança de mentalidade, uma mudança de sentimentos e de pensar e de agir. Nem todos, porém, estão dispostos a assumir esse caminho e, por isso, repelem a mensagem e o mensageiro. O texto sagrado de hoje, então, de Mateus, no capítulo 11, versículos 16 a 19, é a censura de Jesus às multidões, tocando num ponto importantíssimo: a constância no seguimento feito de desprendimento, de abertura de coração. Então, no início, nós temos aí este ministério de Jesus que deixava as pessoas empolgadas. Mas, a partir do momento que a exigência do reino vai acontecendo também o esfriamento e a indiferença. Nós sabemos que os seus milagres, seus ensinamentos, seu jeito de relacionar-se com as pessoas era algo novo na sociedade assim da época. Daí o entusiasmo com que se aproximavam dele, que buscavam a ele. De algum modo, era objeto de entusiasmo, de fervor, que causava nas pessoas, não é? Pela a sua ação misericordiosa, pela sua ação em abrir-se para os pequenos, os pobres, os excluídos, os indefesos, as curas, os milagres e os prodígios. E isto parecia, então, predispor as pessoas para um caminho, para um discipulado sincero. Todavia, na medida então em que Jesus vai apresentando as exigências do reino, as multidões mostram-se reticentes e até perdem então o entusiasmo, esse entusiasmo inicial. E o mestre
tornava-se então alvo de críticas, resistências e também de calúnias. Colocavam a mensagem do Senhor e a pessoa do Senhor em xeque, não é? A sua pessoa. Por outro lado, o modo não convencional como ele se comportava também era outro ponto de contradição. Talvez esperassem dele atitudes semelhantes às dos rabinos da época e ficavam frustrados, pois Jesus não agia como os rabinos, os mestres da época. Então muita gente passou a ter uma imagem um tanto quanto negativa de Jesus. Seu modo fraterno de estar com as pessoas, de conviver com elas, levava a confundi-lo com os comilões, com os beberrões e os exploradores de boa-fé dos simples. Sua liberdade diante dos preconceitos e, consequentemente, a liberdade com que se aproximava dos pecadores e das pessoas de má fama acabaram por suscitar, assim, então, suspeita, na verdade, a respeito da integridade moral da pessoa de Jesus. Jesus, porém, superou tudo isso, sabendo que a sabedoria divina é que justificava seu modo de agir e toda a sua ação. E aí, Jesus, então, hoje, fala deste viver indiferente. Tocamos flauta, não dançastes, então a alegria não acontece. Agora, bate-se no peito, contrição, arrependimento, lamentações e também aí, não é? Não há o entoar das lamentações e não se vê assim uma atitude de contrição, de pranto, de choro, não é? De conversão. Então, aí também dizem que ele é um possuído pelo demônio, não o filho do homem, este que veio junto aos pecadores para resgatar os pecadores. Tudo semelhante a nós, exceto no pecado, resgatou-nos, trouxe-nos então para Deus. E, infelizmente, a indiferença até hoje acontece. Quando nós tomamos conhecimento das exigências do reino, muitas vezes paralisamos, estagnamos, voltamos para trás, esquecendo que é preciso avançar sempre e melhor no reino de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, a palavra do Senhor conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda a sua vida para a conversão e para, então, o encontro definitivo com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado.